Boa noite a todos. Com grande alegria, novamente estamos aqui para mais uma reunião do NEPGCL. Hoje, continuando no capítulo 11 de Mateus, hoje a partir do versículo 23, né? O capítulo 11, versículo 23. Então, antes de iniciarmos as reflexões, nosso querido Walter vai fazer a prece para a gente. Walter. Então, nós vamos procurando nos tranquilizar, vamos nos unindo em pensamento, em sentimento, cumprimentando a espiritualidade que se encontra presente a este estudo, esta noite, a esses irmãos que semanalmente nos acompanham, aos mentores espirituais deste estudo, aos nossos mentores individuais, agradecendo por toda a proteção, agradecendo pela presença, saudando também a todos aqueles irmãos desencarnados que aqui são trazidos para acompanharem os estudos, saudando-os, agradecendo pela presença deles, e todos juntos, elevando os nossos pensamentos, nos dirigimos a Jesus, dizendo a Ele da nossa alegria de aqui estarmos reunidos para a continuidade dos estudos, dos seus ensinamentos, dizendo a Ele da nossa certeza de que Ele se encontra no meio de todos nós, nos abençoando, nos protegendo, cobrindo-nos da luz divina e do seu amor. E com Ele nos dirigimos ao Pai Criador, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela possibilidade de estarmos reencarnados mais uma vez e de termos encontrado o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do nosso Mestre. Agradecemos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades de crescimento, de evolução, de aprendizado, e se nos é possível pedir, Pai, pedimos que ampare este grupo de estudo, que ampare com a sua luz, com a sua misericórdia cada um de nós, e que nós possamos, de alguma maneira, retribuir tudo aquilo que aqui aprendemos, levando em ações, em pensamentos e em palavras aos nossos semelhantes que tanto necessitam um pouco desse auxílio que temos e que recebemos durante toda a reunião, enquanto estamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, pessoal, peraí. Opa. Então, gente, continuamos aqui nessa perícope, né? E... Ops. Ih, gente, espera aí que eu fiz uma... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, tá? Um probleminha aqui. Só alterar um slide aqui de lugar. Só um instantinho.
Pronto. Pronto, pessoal. Desculpa aí, nossa falha. E assim para eu ver todo mundo. Então, estamos aqui nessa perícope ainda, né? A gente termina hoje ou na próxima semana. Então, dando uma lembradinha aqui, né, da perícope. Então, começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Serás rebaixada até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Então, assim, só por alto, né? A gente tinha a perícope anterior, onde Jesus já estava repreendendo ali a turba próxima com relação a João Batista e falando do valor, né, daquele espírito, né? E aí, mas mesmo assim, ele dá meio que um puxãozinho de orelha ali naquele pessoal, né? E aqui ele continua dando um puxão de orelha mais severo, né? Falando não só da turba ali presente, mas das cidades. A censura é realmente para todos, né? Então, ele censura mais aqui o que? Corazim, Betsaida, né? E compara com Tiro e Sidom, a princípio, que eram cidades idólatras, né? Materialistas, tal. E a gente comentou a questão tanto no 21 como no 22, né? A gente comentou bastante a questão a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Falamos bastante da questão da tolerância também, né? E hoje a ideia é entrar nesse 23 aqui. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Serás rebaixada até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância, não sei se a gente vai entrar aqui, né? No dia do juízo, mas para Sodoma do que para ti. Então, é esse o versículo. Tem aqui uma notinha do Haroldo, né, para Hades. Ele diz: trata do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. Então, meus amigos, e aí? Alguém quer dar o pontapé inicial aí? Eu acho que ele continua chamando a atenção para aqueles que se desviam do caminho pela ignorância, em comparação com aqueles que se desviam sabendo dos ensinamentos, né? E o peso que isso tem na, na vida da gente, né? Na existência da gente. Então, pecar por ignorância é uma coisa,
pecar tendo conhecimento da lei é outra completamente diferente, né? Quer dizer, nem todos têm ou tiveram, naquela época, a oportunidade de conhecer o Cristo. Muitos tiveram. Então, é de se esperar que, né, que aquele que conhece, aquele que entende, aquele que teve o contato, né, tenha uma responsabilidade adicional na condição da própria vida, da própria existência. Então, eu vejo um pouquinho por aí. Muito bom, Walter, muito bom mesmo. E assim, só uma coisinha, né? Ele tava advertindo Corazim e Betsaida, né? Duas cidades. Comparou essas duas cidades com Tiro e Sidom. E aqui ele faz a mesma advertência, vamos dizer assim, para outra cidade, para Cafarnaum. Talvez Cafarnaum, acho que tenha sido, eu não posso precisar, mas talvez tenha sido um local que realmente ele mais produziu, teve prodígios, vamos dizer assim, mais ele atuou, né? Então, ele repreende aquelas duas lá, Corazim e Betsaida, né? E elas poderiam ter se arrependido e não se arrependeram, vamos dizer assim, né? E aqui fala, e você então, Cafarnaum? Já fiz tanta coisa lá e eles não se arrependeram. E você? E você, Cafarnaum, que realmente viu tantas coisas, ouviu tantas coisas, né? Como é que fica? Você acha que você vai para o céu? Porque esse conceito de céu aí, né? É lógico que a gente tem um entendimento diferente aqui, mas, assim, você acha que você está indo para o paraíso? Não, você vai para o Hades. Agora, a gente tem que entender esse Hades, né? O Haroldo fala, trata-se do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. Então, na verdade, ele está considerando aqui como sendo, assim, não... Porque existe um entendimento, desculpa, de Hades como mundo inferior, né? Mas não, é mundo dos mortos. Mundo dos mortos, ou seja, é mundo espiritual. Você vai para o mundo espiritual. Agora, no mundo espiritual, não tem só o paraíso, né? Existem muitas possibilidades, né? Então, é como se ele estivesse dizendo aqui, que eu até anotei aqui embaixo, né? Você vai ser rebaixado ao Hades, você vai ser encaminhado para o mundo espiritual, ou seja, você vai desencarnar. Você está pensando que você é imortal? Você está pensando que você não precisa se preocupar com a morte do corpo? A gente fala muito, né, dentro do espiritismo, dentro dos nossos estudos, tal. Não, a morte não existe. A morte não existe. Mas é diferente você falar para uma pessoa simplesmente a morte não existe, ou falar para a pessoa assim, olha, você é um espírito imortal, né? Você está aqui de passagem e você vai enfrentar uma, uma morte do corpo. Mas o seu espírito vai sobreviver. Mas o seu espírito vai prosseguir. E ele vai prosseguir em função de tudo que você conseguiu ou você deixou de conseguir aqui, nessa passagem, né? Então, Cafarnaum, você tem que pensar nisso, pensa no que você está fazendo, pensa em como você está caminhando aí, né? E aí aqui quando ele fala, porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. E então ele fala de Sodoma como Sodoma fosse o quê? O que aconteceu com Sodoma? Foi uma vida complicada, não é? Vocês lembram da história de Sodoma? Foi uma vida complicada e que padeceu as consequências da vida de tudo que ela construiu, né? Mateus, pode falar, querido.
Você está com o celular. Isso. Ô, Val, eu tava pensando aqui, né? Ah, E tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até ao céu? Essa expressão, né? é. Historicamente, pensando na cidade de Cafarnaum, se nós buscarmos ali alguns minutos do nosso dia para poder estudar aquela história, seu contexto geográfico, seu contexto histórico, nós poderíamos perguntar aqui, quantos profetas nasceram na cidade de Cafarnaum? Agora, indo um pouquinho mais profundo à nossa doutrina espírita, quanto investimento espiritual foi feito na cidade de Cafarnaum? Sim, Né? Enquanto, ou seja, a gente poderia datar ali quantos séculos foram investidos naquela cidade? Quantos séculos foram investidos não somente naquela cidade? Porque quando a gente fala em formação de cidade, a gente está falando da formação de um povo, então são profetas que vão nascer, que vão influenciar a cultura daquele povo, que vão influenciar a cultura daquela família, perdão. Então, nós não estamos falando de profetas e de pessoas isoladas. Nós estamos falando de profetas que influenciam a sociedade, que influenciam famílias, então não são isolados. Nós notamos aqui que é uma sociedade que foi influenciada por essa cultura. Entretanto, quanto investimento da espiritualidade não teve, né, durante séculos e séculos nessa cidade, né? Aí Jesus fala, serás rebaixada até o Hades, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. isso. Isso é um ponto principal, ou seja, houve muito investimento da espiritualidade nessa cidade. Quando a gente fala nessa cidade, não foi somente nos profetas individual, não, toda a cidade foi beneficiada, porque nós sabemos que quando há um investimento numa cidade, então a espiritualidade harmoniza as famílias, né? A espiritualidade, é só a gente ver o primeiro capítulo do Boa Nova, né? É só a gente ver o primeiro capítulo. Então a gente vê no primeiro capítulo do Boa Nova que há todo um trabalho em torno de Jerusalém, há todo um trabalho em torno daquele povo, ou seja, toda a população é beneficiada para o nascimento do Cristo, né? Então, e para o nascimento de grandes profetas? A família é beneficiada, os parentes dos familiares são beneficiados, né? Ou seja, a gente pode falar, o local em que aquele profeta vai atuar, né, esqueci a sinagoga. Então a sinagoga é beneficiada, as pessoas da sinagoga são olha todo o investimento e aparato, né? Daí a gente entender a expressão de Jesus. Por que que ela vai ser rebaixada até o Hades? Porque não é uma pessoa que é beneficiada, né? Toda a sociedade, é todo um planejamento e um trabalho que é feito em torno da população, né? Muito legal, Matheus. Muito legal mesmo. E, e a gente pensa em quantos de nós, você falou de uma maneira mais globalizada, né? Mas em quantos de nós não considera que você vai morrer um dia, né? Não considera isso. Vive de uma maneira como se fosse, sabe que o espírito é imortal, mas vive como se fosse, como se não fosse morrer. Vive como se não tivesse que chegar a um momento onde, onde, onde ele vai encarar ele mesmo, né? Vamos dizer assim, né? E muito legal. Alguém tem mais algum comentário, gente? Eu gostaria de comentar, Val, Fala, querida. trazendo isso para nós outros, né? Sim, É bem o caso da questão do investimento, que nem o Matheus estava falando aí do investimento em que é feito, né? Quantos, assim, quando nós pegamos o livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, nós vamos ver lá na reencarnação de Sigismundo, né? Então, todo um trabalho que é envolvido de um grupo enorme de pessoas envolvidas ali para harmonização daquele casal, harmonização daquele lar, para poder receber o Sigismundo, né, que havia conquistado, claro, por mérito, esse apoio espiritual. Mas, por outro lado, né, como aquela famosa frase, né, que tu és responsável por aqueles que cativas, né? Nós também somos responsáveis, né, pelos avals que recebemos para a nossa vinda, de forma individual e de forma coletiva.
de forma individual, e que nós todos prestaremos conta a Deus, né, no momento em que retornarmos à pátria espiritual. E de forma coletiva, porque não nos encontramos à toa, né? Sempre que um grupo de serviço cristão se une, é porque tem ali algo a doar de si em conjunto, né? Em que nós vamos formando os grupos de trabalho, de serviço a Jesus. Então, imagina isso multiplicado, né? Esse trabalho multiplicado. Então, o serviço dos benfeitores é muito grande. A possibilidade de trazer a doutrina, né? O próprio Jesus ter vindo para trazer, ele em pessoa, é o Evangelho, né? Uhum. Depois, Kardec vindo trazer a codificação, e tantos outros espíritos nobres no caminho da mediunidade trouxeram para nós todos esses livros, essas experiências, né? Esses casos que chegam aos nossos ouvidos, nos instruindo de uma forma que, se nós fôssemos ler tudo, ou buscarmos toda a literatura, nós não daríamos conta numa só encarnação. Então, é assim abundante, né, a misericórdia divina. E será que nós não estamos na posição de Cafarnaum, né? De estar recebendo tanto, né? Porque Jesus fez ali seus maiores prodígios e, no entanto, ela estava condenada, né, pelo descaso, né, a tanta espiritualidade. Então, nós também temos essa reflexão aí individual e coletiva a fazermos, né? É muito legal você lembrar esse aspecto, né? Porque existe o coletivo, existe o individual para a gente pensar, né? Ele fala em Cafarnaum, mas Cafarnaum é como se ele estivesse falando para um de nós, né? Porque você citou o caso, por exemplo, do Sigismundo, né? É todo um trabalho, muitos espíritos envolvidos, né? Para um coração, para atuar em um coração, né? Um coração talvez em três ali, né? Ele, o pai e a mãe, né? Mas é assim, existem muitos trabalhos coletivos, mas existem muitos trabalhos que a gente vê aí nos casos de André Luiz, por exemplo, né? Em muitos dos casos aí, é toda uma movimentação por conta de um espírito, né? Por conta de um coração, né? Então, a gente tem que trazer para a gente, com certeza, a gente tem que, né, trazer essas reflexões. Esse Cafarnaum aí, esse Cafarnaum sou eu, né? É você. A gente pode encarar esse Cafarnaum como uma cidade, mas pode encarar como, eu acho que mais ainda, como uma coisa pessoal, né? Uma coisa individual. O trabalho todo que o Matheus comentou, o Zezé comentou, né? De um trabalho individual, o Walter também, né? Em cima da coletividade, mas é em cima de cada um de nós particularmente também, né? Então, como que estamos vivendo? Eu lembro sempre o Walter falando, preciso trazer para a minha vida particular, né, Walter? Sempre quer trazer para o momento, para o individual, né? Para o dia de hoje, como que eu vivo, como que eu uso isso, né? Então, eu acho que apesar de ele estar falando Cafarnaum, esse Cafarnaum a gente pode encarar como é que eu estou fazendo, né? Você quer falar alguma coisa, Walter? Não? Você ligou aí o microfone. Dedinho buliçoso, dedinho nervoso. Tá bom. Então é isso, meus amigos. Então, eu peguei um exemplo, gente, que tá na Revista Espírita, de um espírito que não se acreditava encarnado.
Então, é um artigo longo, né, mas eu peguei um pedaço só. Ele fala de alguns casos, né, e fala principalmente de esse caso aqui que está, né, ele não se acreditava em... o espírito que se acreditava... Ah, tá certo. Ele se acreditava ainda encarnado, né? E ele tem uma situação assim que ninguém ouve ele, a única pessoa que ele conseguiu fazer ouvi-lo foi o médium, que o recebeu na doutrina, na reunião mediúnica, né? Então, o que aconteceu? Eu vou ler aqui, a gente vai se entendendo aqui, quer ver? Isso é o médium falando, tá? Era um homem excelente, posto que vivaz, encolerizado, imperioso com os criados e, acima de tudo, apegado desmedidamente aos bens desse mundo. Além de cético, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura. Algum tempo depois da sua morte, veio à noite e se pôs a sacudir as cortinas com impaciência, como para que me despertar. Gente, o espírito procurou o médium de noite na casa dele, porque foi a única pessoa que conseguiu ouvi-lo, né? Como lhe perguntasse se era realmente ele, respondeu: sim, vim procurar-te porque és a única pessoa que pode responder-me. Minha esposa e meu filho partiram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Ele tentava falar com todo mundo e ninguém, é lógico, respondia para ele, né? Disse a Pedro que fizesse minhas malas, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e providenciar a minha equipagem, prestar-me-ias um grande serviço, pois eu poderia reunir-me a minha esposa em Orleans. Quer dizer, ele está pedindo para o médium, e arrumar os cavalos para ele ir junto com a família. Olha que doido, como é que é? Mas não podes fazê-lo tu mesmo? O médium pergunta para ele, mas você não pode fazer você mesmo? Por que você está pedindo para eu fazer, né? Não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, estou completamente mudado. Não sei mais onde me encontro. Tenho pesadelos. De onde vens? Fala alguma coisa, né? Do castelo? Não, respondeu-me com um grito de horror, levando a mão à fronte. Venho do cemitério. Aí que ele se tocou. Ele estava vindo do cemitério. Aí que ele começa a se tocar com a situação dele. Após um gesto de desespero, acrescentou: olha, meu caro amigo, dize a todos os meus parentes que orem por mim, porque sou muito infeliz. A essas palavras fugiu e o perdi de vista. Quando veio me procurar e sacudir as cortinas com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Quer dizer, é uma das consequências, por exemplo, que a gente pode passar se a gente não acordar, vamos dizer assim, como Jesus está tentando fazer, com que Cafarnaum acorde, né, desperte para... E quem participou já em reunião mediúnica, o fato da pessoa não saber que desencarnou é uma coisa muito comum, né? É uma coisa por demais comum. E aí ela sofre as consequências, né? Daquilo que ela própria montou, daquilo que ela própria não ouviu, vamos dizer assim, não assimilou, né? Walter? Isso me lembra um pouco aqueles ensinamentos sobre, inclusive, que Jesus propôs sobre os mortos-vivos, né? Quer dizer, e os vivos que estão mortos. Quando ele diz, deixar aos mortos o trabalho de cuidar dos seus mortos, né? Quer dizer, aquele que é o que a gente passa aqui, quer dizer, não tem a morte, ela não é a barreira que modifica as coisas, ela é a continuidade,
Não é verdade? A gente só deixa o mundo transitório e volta para o nosso mundo real, para o nosso mundo verdadeiro. Mas a nossa situação, ela não muda, né? Quer dizer, veja, esse é um espírito que estava apegado demais à matéria, a tudo que tinha, né? E aí a gente pode acrescentar aquele que se apega ao seu poder terreno, né? A sua forma de subjugar as pessoas e as situações, e acha que isso vai perdurar a vida inteira. Tem uma lição também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é de uma rainha, que ela dá o depoimento. Lembra Linda, disso? linda Quer essa dizer, mensagem. quando ela passa para lá, ela fala: Nossa, eu pensei que aqui as coisas eram iguais, e não são iguais. Eu me iludi um tempão com o meu poder terreno, e aqui eu chego e encontro pessoas que estavam abaixo de mim, que hoje estão acima de mim, né? Então, é um pouco a história aquele que vivencia o Cristo, ele é um vivo e é um morto-vivo, né? Por quê? Porque ele está vivenciando as coisas divinas. Compensação, aquele que não, aquele que se prende à transitoriedade, encontra essas dificuldades que estão relatadas aqui, né? Eu continuo um pouco aqui, eu não. Ó, ao lhe perguntar como foi capaz de sacudir as cortinas, logo ele me dizia nada poder levantar. Respondeu-me bruscamente, com o meu sopro. No dia seguinte, fiquei sabendo que sua viúva e seu filho haviam realmente partido para Orleans. A ilusão, aqui um pouco abaixo, né, a mensagem. A ilusão de que falamos observa-se igualmente em certos casos de morte natural. É quando o indivíduo viveu mais a vida material que a vida moral. Concebe-se que o seu apego à matéria o retém ainda depois da morte, prolongando assim a ideia de que nada mudou para ele. Tal é o caso da pessoa de quem acabamos de falar. Agora acabou. Só um pedacinho aí. Mas o apego, né? Realmente o apego é uma coisa complicada, né? Para todos, né? Então, é assim, dependendo de como você encara todas as coisas, é a maneira como você vai prosseguir, né? É isso que quer dizer esse texto aí. Mais algum comentário, gente? Não? Não? Tem um outro aqui, que é do... não é do Emmanuel, é... Nossa, não coloquei, mas acho que é da Sheila. Não, acho que é do Emmanuel mesmo. É do Emmanuel, esse é do Emmanuel. Bom, pensai nisso. Ou seja, você está se preocupando com tantas coisas aí, né? Bom, vamos ler aqui. Ó. O homem na Terra pode realizar as mais altas façanhas da inteligência. Medir as estrelas, estudar os mundos distantes, vencer a gravitação, arrojar-se no espaço, atravessar os domínios aéreos, governar o oceano, controlar as forças da natureza, transmitir a palavra e a imagem de ponta a ponta da Terra, analisar a essência da luz, escalar os Himalaias, refrigerar as areias de Gobi, aquecer a Sibéria. Nossa, quem sumiu aí? Vocês arrebentar os tesouros do subsolo, construir arranha-céus, interferir na genética, anular a dor física, frustrar as epidemias, debelar a infecção, enxertar órgãos e tecidos de um corpo na estrutura de outro corpo, prolongar a existência humana, alterar a vida dos animais e das plantas, promover todas as experiências científicas, plasmar sonhos de arte, expressar em letras os mais complexos pensamentos. Todos esses prodígios o homem na Terra pode fazer. Contudo, é da lei do universo que ninguém escape à cirurgia da morte. Irmãos, refletindo em nossos problemas, pensai também nisso. É interessante quando ele fala que cirurgia da morte, né? Porque
aconteceu aí? A Zezé caiu, eu não sei se ela que está voltando. Bom, a questão da cirurgia da morte. Tá ok, Matheus. Quando você fala em cirurgia, né? Por exemplo, você tem aí um tumorzinho, você vai fazer uma cirurgia e vai retirar alguma coisa de você, né? Do seu corpo físico. E se você pensa na morte, é uma cirurgia onde tudo o que você tem aí materialmente falando, vamos dizer assim, vai ser retirado, né? Então, toda a sua, todo o seu, todos os seus bens, todas as suas funções, até a família, retirada entre aspas, né, gente? Família entre aspas, né? Né? Então, você, num determinado momento, você vai se ver só, digamos assim, e sem tudo o que você compartilhava, vivenciava, manipulava, né? Então, o que vai acontecer? Você vai realmente enfrentar a única coisa que você pode levar, você mesmo, com todas as suas conquistas, com todas as suas dificuldades, não é? Então, ela fala que o homem pode fazer um monte de coisa, né? Mas não deixe de pensar que existe um momento onde você não vai escapar dessa cirurgia, onde tudo aquilo vai ser retirado de você, né? Refletindo em nossos problemas, pensar também nisso. Em nossos problemas, você pode pensar, ai, estou com a conta negativa no banco. Nossa, roubaram meu carro. Problemão, né? Não tinha seguro. Nossa, estou com, sei lá, todos esses problemas, vamos dizer assim, perdi o emprego. Todos esses problemas, na verdade, deixam de ser problemas. Deixam de ser problemas, não é? Qualquer problema vinculado à matéria, vinculado à sua vida na terrena aqui, que você tenha, a hora que você desencarna, esses problemas todos deixam de existir, né? É lógico que a gente não pode pensar, então que a morte é a solução, né? Chega lá antes da hora para você ver qual que é o problemão que aí você vai ter realmente, não é? Então é isso que esse texto, né, reflete nessa questão, né? Problemas vinculados à matéria, depois que você desencarna, não serão mais problemas. Problemas realmente serão outros, né? Problema vai ser a maneira como você viveu, né? A maneira como você prosseguiu aí na sua jornada, a maneira que tudo que você fez ou que você deixou de fazer e como você fez. Comentários? Aqui me lembra a discussão sobre o aproveitamento do tempo, né? Muito, né? Com certeza. Quer dizer, a gente às vezes acha que tem o tempo todo do mundo para fazer as coisas. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu começo. Ah, amanhã eu estudo. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho algum tempo, eu sou moço, né? E na verdade a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. E o tempo é uma dádiva, né? A gente, na doutrina espírita, a gente lê isso direto. O tempo que nos é dado é o tempo que nós precisamos para cumprir aquela etapa da nossa vida. Se a gente desperdiça, o final é não cumprir tudo aquilo que a gente se propôs a cumprir, né? E aí você volta no que a Zezé estava falando, né? Pois é, a gente planejou a tua reencarnação, a gente preparou um monte de coisa, a gente destacou um amigo espiritual para te acompanhar na tua trajetória, correr atrás de você. E aí? Né? Você usou todo esse trabalho, toda essa estrutura,
todo esse apoio, te demos o tempo necessário, né? Fluido vital pelo tempo necessário. Você fez o quê? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente vai ter que responder, né? O Walter, você me fez lembrar aquela passagem, né, que eu não vou lembrar direito onde é que está, nem falar direito, mas que o senhor lá da terra teve uma colheita muito grande e falou, nossa, que maravilha, vou construir um celeiro maior para guardar tudo, né? E a mensagem é, que tolo, né? Essa noite serás chamado para... Então, lembrei dessa passagem aí, precisava ter buscado ela. Mais algum comentário, gente? Não? A gente já fica com vergonha antecipada, né? É. Vergonha antecipada dos benfeitores. Esse texto, não sei se foi comentado, vocês viram que eu caí, né? Acho que não, Zezé. Eu caí. Não, não machucou, não, voltei. É de André Luiz, né? André Luiz, que nos traz esse texto aí. Ele sempre nos trazendo assim, o pé no chão, né? Cravando nossos pés no chão. E eu me lembro, me fez lembrar um momento assim meio difícil para mim, mas que hoje a gente, mais maturidade, encara de uma forma diferente. Isso que o Walter estava falando sobre a gente fica achando que... Porque esse texto fala tudo isso, né? A gente faz mil coisas achando que aquilo ali está eternizado, tal. No entanto, de repente, do nada, você tem que deixar tudo e tudo vai ficar daquele jeito que está, né? Porque eu me lembro bem quando a minha mãe desencarnou, eu fui no apartamento dela com as minhas irmãs para organizar as coisas, né, tirar. E eu tive essa reflexão no dia, assim, né? Porque a gente abriu a geladeira, assim, e as coisas estavam ali, paradas, né? Do jeito que estavam, se tinha uma maionese por usar, um alface que foi começado a ser usado e tal, parou. Deixa tudo para lá. Se vai estragar, se não vai, entendeu? É. E às vezes a gente fica tão preso a coisas pequenas, né? Na vida da gente, com preocupações tão mesquinhas e tal, e realmente é importante refletir muito sobre isso. É isso aí. Somos imortais, mas o espírito que é imortal, né? O corpo vai ter um check-out aqui, né? O Jalaerten lembrou isso na palestra de ontem, na Fraternidade, ele falando, né, o Haroldo que, de vez em quando, nas palestras dele, fala, olha, não é por nada não fiquem aborrecidos, mas eu quero lembrar vocês que todos nós aqui Vamos morrer. vamos morrer. Então. É isso aí. É uma coisa que eu lembro que o Aloysio falou, né? Que todos nós temos medo. Medo de morrer é uma coisa, e medo da morte é outra, né? Medo de morrer, você tem medo da situação ali, da dor, sei lá, do sofrimento temporário ali, né? Agora, medo da morte, ele citou aquele exemplo do Chico, né? No avião, né? Aquele Se esperou. né, que ele fica morrendo de medo ali e tal, né? E fala, mas nós vamos morrer, né? E o Emmanuel fala, sim, você vai morrer, então morra com educação, né? Morra com dignidade. Com dignidade, né? Não, mas ele estava com medo do morrer, mas não da morte. O Chico não tinha medo da morte, né? Ele podia enfrentar a morte a qualquer momento, né? Sem dificuldade, vamos dizer assim. Mas lembro daquela passagem lá. Bom,
Outra falinha aqui. Zezé, você pode desligar aí? Pronto. Senão fica apitando aqui. Vamos lá. No Vinha de Luz, tem um texto, transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual, ou seja, a morte, né? Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Quer dizer, isso é uma coisa muito... Tem que ficar muito claro, né, na nossa cabecinha, porque você pode ter, por exemplo, duas pessoas que frequentam sempre a mesma casa espírita, por exemplo, dois amigos, fazem sempre as mesmas atividades, né? Mas o mundo íntimo de uma pode ser completamente diferente do mundo íntimo de outra. Enquanto uma pode estar vivenciando um céu, entre aspas, né, um paraíso interior, a outra pode estar vivenciando um inferno, né? Então, cada espírito realmente é um universo completamente diferente, né? Mas vamos prosseguir aqui. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores e em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe, em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que a beberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Quer dizer, mesmo que cada um, né, que a gente passe pelas regiões aí mais complicadas, né, desse mundo, essas zonas purgatoriais, né, essas trevas exteriores aqui, a esperança é que, mesmo assim, todos nós um dia seremos transformados, né? Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. Olha que coisa linda, né? E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Comentários? Achei lindo esse texto. Eu acho que a transformação, Val, ela ocorre em todos nós, em todas as situações, né? Encarnado e desencarnado, quer dizer, Sim. Porque senão a lei de evolução, a lei do progresso não faz sentido. Sim. A gente pega pela gente, né? Às vezes mesmo falou. Quer dizer, eu às vezes passo por situações, eu passo por aprendizados que numa determinada época me deixam triste, me deixam às vezes revoltado, me deixam às vezes perplexo, etc.
o tempo passa, a gente olha para trás e a gente, às vezes, a gente vai entender as coisas de uma forma diferente, né? A gente mesmo fala, quando a gente lê o mesmo trecho, lê a mesma lição espírita, lê a codificação, e você volta depois de um tempo e lê de novo, você enxerga coisas que você não enxergava antes. A letra é a mesma. O que mudou fomos nós, né? A transformação ocorreu em nós, no nosso entendimento das coisas. Então, eu acho assim. E aí eu fico imaginando quando você volta para a tua verdadeira pátria, quando você volta para o teu verdadeiro mundo, né? É uma libertação. Embora a gente não consiga ainda muitas vezes aceitar isso e entender isso, é uma libertação. Você está voltando para casa, onde você vai continuar aprendendo sem dúvida nenhuma, mas sem uma série de grilhões que te prendem, né? Quer dizer, a tua jornada, ela vai continuar. Você vai ter que continuar crescendo, aprendendo, recebendo instruções e tudo mais. Mas para o grau que nós estamos, a força das ilusões ainda para nos desviar do caminho é muito grande. É muito grande, né? A força da matéria, do emprego que a gente dá para as coisas, o emprego, muitas vezes, indevido, é muito grande, né? Então, a gente precisa sair um pouco dessa... E quando o Paulo fala, eu vejo assim, olha, embora continue lá igual, você tem que continuar de onde você parou, né? Você sai um pouco daquela ilusão. Você se encontra com você mesmo. Tanto é que a gente ouve que uma das primeiras coisas que a gente encontra no mundo espiritual, né, é um retrospecto de tudo que nós fizemos. Quer dizer, você se encontra com você mesmo enquanto espírito, né? Eu acho que essa é a proposta de te tirar um pouco da ilusão. Mas a transformação em si, eu entendo que ela ocorre dia a dia. Hoje eu levantei de um jeito, eu vou dormir de outro. Não é verdade? É verdade. Eu já não sou aquela pessoa, aquele ser encarnado que acordou de manhã cedo. Não sou. Exatamente, Walter. E lembrar isso sempre, né, é super importante, como você falou anteriormente, né, o aproveitamento do tempo, né, e se a gente se deparar com uma situação complicada, né, naqueles momentos de trevas ali, sei lá, das zonas completamente, guardar sempre o otimismo e a confiança, né, escorreguei, caí, mas tenho que ter confiança de que Jesus, de alguma forma, é Ele que me socorre. Só que, assim, Ele me socorre, mas depende de mim aceitar o socorro, né? Depende de mim realmente assimilar esse socorro que Ele está fornecendo para a gente a todo instante, né? A todo instante. E aqui, ó, a morte do corpo é crescimento espiritual, né? O túmulo numa esfera é berço em outra, como você falou. Continua aprendendo, se Deus quiser, né? A gente vai continuar no NEP lá, do lado de lá. Ninguém parte ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. E como você próprio falou, essa última aqui, né? E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje. Ou seja, acordamos de uma maneira, vamos dormir de outra, como você falou, né? Tentando ao máximo aproveitar o nosso tempo e aproveitar as inúmeras dádivas que nos foram oferecidas, né? Como a Zezé estava falando naquela hora, e tanto ensinamento, e tanta revelação, e tantos livros, e tantas palestras, e tanto tudo que a gente tem aqui, né? Mais alguma coisa, pessoal? Isso aqui me lembrou uma explicação que o Haroldo deu
quando ele estava quando ele estava falando sobre perfeição mesmo, né? Quando Jesus fala sede perfeitos, como perfeito é o Pai, é o nosso Pai que está nos céus, né? Então ele dizia exatamente isso. Ele tentando explicar isso, ele dizia: olha, nós somos seres eternos, não somos? Que tipo de objetivo você dá ou de meta você dá para um ser que é eterno, né? Tem que ser algo infinito, Pois é. senão não faz sentido, né? Então, não é que nós vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos a cada dia nos aproximar mais dele. E qual é a lógica disso, né? Você não começa a casa pelo telhado, você tem que começar pelo alicerce, né? Muitas vezes a gente quer começar a casa pelo telhado. A gente acha que já dá para construir o telhado, não construiu nem as paredes, e o alicerce está mal e mal construído, não é verdade? E aí, é o que ele fala, ó, fez hoje, amanhã faz melhor, depois de amanhã faz melhor, depois de amanhã faz melhor. É esse o sentido da vida, né? Em todos os sentidos, em todos os sentidos, né? Então, é um pouco do que esse texto também está falando, né? Belezinha, muito bom, muito bom. Gente, o último versículo é esse, ó. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. O Aloysio faz um comentário que eu achei super interessante, né? Bom, aqui a nota 6, ele fala para ver a nota 4, então eu pus a nota 4 aqui, tá? Será mais tolerável, mais suportável, trata-se do adjetivo tolerável, suportável, utilizado no grau comparativo mais tolerável, mais suportável. Quer dizer, ele prossegue no mesmo raciocínio que ele estava ali, né? Mas o Aloysio alertou uma coisa. Ele fala assim: todavia vos digo que haverá, no futuro, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma. Mas acontece que naquele momento Sodoma já tinha sofrido todas as dificuldades, né? Já tinha se transformado em sal, né? Então, aliás, tem um filmezinho daquela Israel com a Aline, que ela fala de Sodoma, e ela mostra onde era Sodoma. Realmente é uma montanha de sal, gente, hoje. É impressionante de ver. Mas então, como ele fala que no futuro haverá mais tolerância, e aquilo já aconteceu, como que a gente tem que entender isso, né? O que ele está tentando falar aqui? Né? Então, na verdade, essa Sodoma que ele está comentando, está colocando aqui, a gente tem que entender, talvez, como a gente estava falando do Cafarnaum lá. Cafarnaum antes era uma condição nossa, né? Então, essa Sodoma aqui que ele fala, ele não está se referindo à cidade, à física, mas à condição que existia, a condição humana que existia para aqueles espíritos que estavam em Sodoma. Deu para entender o que eu falei? Porque não tem como falar, vai haver mais tolerância por uma coisa que já aconteceu. Não adianta falar no futuro de uma coisa que já foi, né? Então, ele está tentando se referir ao dia do juízo para quem está na condição que existiam as pessoas que estavam em Sodoma. Certo? Comentários? No comentários. Vamos ver aqui, ó. Lições humanas. Porque a questão é o que aconteceu com Sodoma, né? Ela teve uma vivência complicada e ela sofreu as consequências pela vida complicada que ela levou. Certo? Acho que é Cleusa chegando, né? Acertei. Oi, Cleusa. Oba, boa noite, queridos. A gente viu o versículo anterior e agora a gente está comentando esse aqui, Cleusa. Oba. Começamos agora, né? Tá bom.
Deixa eu só voltar ali, né? Só para mostrar para você uma coisinha aqui. Que a gente estava vendo isso. Em tu, Cafarnaum, acaso serás elevado até o céu? Serás rebaixado até o Hades? Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios... Quer dizer, ele continua na mesma censura que ele estava fazendo. Na semana passada, eu li o versículo. Então, e aí o que a gente comentou? A gente comentou da questão da nossa vivência, de como tem que ser a nossa vivência, para que a gente realmente... Porque a Hades aqui, a gente falou que seria mais a questão do mundo espiritual. Você não vai... Cafarnaum, você vai para o espaço, você vai para o céu, para o paraíso, né? Céu, entre aspas. Não, você vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual, você pode encarar tudo o que for que vai corresponder com a vida que você teve aqui. Resumidamente, é isso, né? Então, a gente falou do que a gente... da nossa vivência, de como a gente tem que encarar a nossa vida hoje aqui, para que a nossa passagem para o mundo espiritual seja mais tolerável, vamos dizer assim, né? E aqui ele fala, se todavia vos digo que haverá... Então, a gente estava falando que ele está colocando o verbo aqui no futuro, para tratar de uma coisa que já ocorreu, Sodoma já tinha sido destruída, não é? Então, a gente está comentando que ele não está falando de Sodoma, da cidade física tal, mas ele está falando aqui de Sodoma como as pessoas, os espíritos que vivem da mesma forma que viveram Sodoma, não é? Então, por isso que ele está colocando o verbo no futuro. Então, vai haver mais tolerância, ou seja, todavia vos digo que haverá mais tolerância para aquelas pessoas que vivem como viviam lá em Sodoma, do que para ti, Cafarnaum, que ele estava falando de Cafarnaum. Né? Muito legal isso. Esse detalhe. Que receberam muitos ensinamentos tal, e estão bobeando, estão levando a vida achando que não vão desencarnar, né? Que vão... Então, então eu ia falar o seguinte, e aí Sodoma o quê? Ela passou pela dificuldade que levou ela à transformação, à destruição, não é? Então, a destruição, na verdade, foi o resultado da vida dela, ou seja, foi a lição que ela tinha que passar. Por isso que a gente tem aqui lições humanas, de Emmanuel. Então, enquanto na Terra, muito raramente pensamos na dor na condição de recurso educativo. A gente sempre acha que é um sofrimento que, sei lá o quê, né? Mas a gente nunca lembra que ela é um recurso educativo. Raramente lembra, né? Em nosso egoísmo, interpretamos qualquer sofrimento por equação da lei de causa e efeito, como se não tivéssemos necessidade de experiências e lições. Quer dizer, nossa, eu já li tanta coisa, já estudei tanta coisa, eu não preciso mais de novas experiências, de novos recursos educativos, eu não preciso passar por mais dificuldade, porque eu já aprendi um montão, né? Entretanto, sem disciplina, que muitos aprendizes consideram sacrifício ou flagelação, que seria da escola? Sem o progresso da cirurgia para cortar o tecido enfermo, como prolongar a vida do corpo doente quando a possibilidade da sobrevida aparece? A gente pode comparar esse corte do tecido enfermo aqui, da extinção de algumas dificuldades espirituais nossas, das nossas deficiências, né? A questão da morte, ela pode ser um meio de você refletir lá e ser ajudado no mundo espiritual para tirar de você aquelas tendências complicadas. Mas uma enfermidade aqui, por exemplo, pode fazer você refletir e também extinguir aquela deficiência, né?
Se não atravessássemos essa ou aquela moléstia de trato difícil, provavelmente não entenderíamos a linguagem atormentada de irmãos doentes outros quando nos reclamam paciência e carinho. Vou continuar. Não sofrêssemos no mundo a perda de um ente amado ante as exigências da morte física e talvez ignorássemos a maneira de reconfortar os amigos que se reconhecem esmagados de pranto quando a morte lhes visita os recessos do lar. Quer dizer, se você não passa por determinada situação, às vezes você não consegue entender quando o outro está passando a mesma situação, né? E aí você não consegue atuar como um cristão ali no momento de dar o conforto, de dar a orientação, sei lá, a ajuda necessária, né? Embora reconheçamos que ninguém necessita cair a fim de aprender a estar de pé, muitos irmãos nossos se manteriam de coração frio e orgulhoso diante dos companheiros tombados em erro ou delinquência, se também eles não resvalassem no chão de quedas desastrosas, com o que adoçam a própria alma, entendendo quanto doem as feridas do remorso e os aguaceiros de lágrimas no espírito dos irmãos necessitados de reequilíbrio a pedirem tolerância e respeito. Se até agora não carregaste feridas de decepção que te marcaram a alma, se não suportaste ainda injúrias e agravos, se desconheces quanto nos amargam as consequências de uma falta cometida, se não passastes ainda pela necessidade de pedir o perdão de alguém por algum erro pelo qual te observas responsável, se não sabes até agora quanto custa a passagem por estradas de pedregulho e fel, trabalhando e servindo sempre, sem levar-os em conta os seus próprios sofrimentos, se em suma tiveres vivido até hoje sem contato com tribulações e dificuldades, que se fazem valiosas lições humanas, talvez que a tua elevação, por mais rica de palavras e por mais lindamente decorada de gestos felizes, nos dias de exame que chegam inevitavelmente para cada um de nós, através das provas necessárias, não passe de simples ingenuidade. Comentários? É isso que nos humaniza, né? É isso que faz a gente entender tudo que Emmanuel falou. Quando a gente viveu e sentiu na pele, realmente a gente tem condição de ter maior empatia por aquele que esteja sofrendo, né, aquilo naquele momento. À medida que você estava lendo aí, teve um trecho que eu me lembrei de Pedro, né? Pedro negando Jesus, quer dizer, ele teve que vivenciar a fraqueza dele, inclusive, para ele entender a fraqueza dos outros e também para se tornar forte, né? Senão ele continuaria fraco. Porque quando a gente passa por essas experiências, é que a gente consegue ir se fortalecendo, consegue tendo bases mais seguras até para enfrentar as dificuldades da vida. Você falou assim, logo no início do trecho, eu me lembrei da reunião lá do André Luiz. Você estava na reunião passada de André Luiz, da semana passada? Acho que eu estava sim. Então, na reunião passada do André Luiz, teve um trecho, acho que foi na reunião passada, um trecho falando foi visto sobre a hierarquia, né, da evolução dos espíritos, né, sempre até as mãos. E aí, de repente, eu me dei conta que tudo aquilo que André Luiz falava, né,
sobre o espírito Asclepios, eu acho que é o nome dele. Acho que é Asclepios. O Asclepios era, quer dizer, era um espírito muito evoluído, né? Um espírito muito... não precisava mais reencarnar, né? Aqui na crosta reencarnaria, não sei daqui a quantos anos, caso houvesse uma vontade dele por missão, por ajudar alguém. Então, ele era muito evoluído, então eu comecei a ler, na semana passada, né? Comecei a ouvir aquilo, e falei assim, não, mas peraí, ele é evoluído, mas ele está longe de ser Jesus. Foi o que me vem na cabeça, está longe de ser Jesus. Mas esse espírito não se compara a Jesus. E, no entanto, ele não precisa mais encarnar aqui na Terra. E aí que eu me dei conta, e eu cheguei até, acho que, a comentar, que no texto o André Luiz, ele cita en passant que aquilo aí tem respeito à crosta terrestre. Então, eu percebi, não sei se é certo ou não, mas que na escala espírita, aquele espírito lá puro, é puro da crosta terrestre, cara. Tem um monte de mundos aí na frente, quer dizer, é por aqui, é aqui. Mas a gente ainda tem muito que crescer. Quer dizer, eu na minha doce ilusão, na minha ingenuidade, eu pensava, opa, quando eu chegar aqui, beleza, estou lá já, mundos divino. Vou ralar para chegar aqui, mas estou lá em mundos divino. Estou nada. Isso aqui é da crosta terrestre, cara. Então, eu vou ter outras escalas espíritas aí para enfrentar até chegar lá em cima. É muita coisa, né? E aí, esse texto aí, muito raramente pensamos na dor como condição de recurso educativo, mas a gente ainda vai passar por muita dor, né? A gente ainda precisa se educar muito. Eu fico pensando, a gente vê um aqui agora, pelo menos, estou tentando me educar nesse ponto, mas aquilo que eu faço eu quero para ontem, eu quero pronto ontem, eu quero resolver isso logo. Eu não sei postergar, vão postergar. Não é para resolver, então bora resolver ontem, né? Aquilo é para ontem. Mas não é assim, a gente ainda tem muito que aprender. Então, não é da noite para o dia que a gente cresce, não é da noite para o dia que a gente vai chegar lá, né? A gente ainda está lutando na crosta terrestre. Eu falei assim, meu Deus, falta muito, né? Falta muito para a gente chegar. Com certeza, Cleusa, com certeza. Não é danado. Mas, enfim, é por aí. Mas, Cleusa, aí entra a questão assim, né? Diz que o melhor da viagem não é você chegar lá, né? Não é a viagem, né? É você... O caminho. É o caminho, né? Não é o chegar lá, mas o caminho é que é o gostoso, a preparação, a ida, né? Então, é meio por aí, né? Então, que curtir os nossos caminhos, né? Mas isso realmente gostoso, mas chegar lá, se pudesse chegar lá, de lá a gente vai ter novos caminhos, vamos curtir os novos caminhos, porque realmente é duro, né, Zezé? É complicado, a gente tem que lidar com todas essas dificuldades, com as dores que a gente vê hoje em dia. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de estar em contato, desenvolver uma atividade que esteja em contato com as dores das pessoas. Sim. Mas, né? Então, eu tenho visto, inclusive, antes a gente fazia um trabalho de amparo, né? Tratamento espiritual de amparo na casa presencial. Então, o trabalho tinha uma sequência, ele tinha uma forma de atuar. Então, eu comentei com o pessoal, eu coordeno esse trabalho, então eu falei assim, gente, olha, se prepara que mudou, a característica do trabalho mudou, porque as pessoas, depois da pandemia, essas pessoas estão muito sedentas de falar de si, são muitas as dores.
Então, a gente que vinha caminhando, trabalhando numa linha, vamos ter que adequar, porque a gente tem que dar chance a essas pessoas a falarem. Essas pessoas precisam colocar para fora as suas dores. E a gente tem visto essa necessidade. A pessoa não quer nem saber, não conhece ninguém, já vai falando, já vai dizendo o que está acontecendo, que está isso, que aquilo, porque eles estão com essa necessidade, é muita dor. Então, aí o caminho, eu já acho um caminho muito sofrido, né? Se a gente já pudesse conseguir minimizar isso daí, seria muito bom. Eu acho sofrido, hoje em dia, principalmente atualmente, eu acho que as pessoas estão muito sofridas, muito sofridas. E caladas, né? Porque a coisa mudou, então está todo mundo muito trancado dentro de casa, e esse trancar dentro de casa fez com que as pessoas ficassem trancadas dentro de si. Né? Então, essa necessidade de falar tá grande. É isso aí, garota. Vamos lá. Vamos ver um outro texto aqui, gente. É um texto de Sheila, e ela fala o instrumento. Na verdade, o instrumento, pelo que eu entendi, é o corpo, né? Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da purificação. Ninguém vive sem ele. Aqui é o esposo de trato difícil, ou seja, ela vai falar de continuar falando, né, das dificuldades que a gente passa, né? Aqui é o esposo de trato difícil, a lei é a companheira de presença desagradável, o filho rebelde, a filha inconsequente, o amigo que confiou em compreensão, amanhã será o chefe áspero, depois será o subalterno distraído, agora é o companheiro que desertou, mais tarde será o adversário compelindo a aflição, silencia, aproveita e segue adiante. As situações são muito diversas para todos nós, né? A pedra recebe o martelo que a estilhaça, a dignidade com que se faz útil a construção. O metal deve a pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. Não ouvides que o corpo é o santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para recolher a lição do progresso. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz à experiência maior. Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso à sublime ascensão. Aprendamos, pois, a entesourar os dons da vida, respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que entre a humildade e o trabalho alcançaremos um dia os cimos da glória eterna. Quer dizer, com todo esse comentário que a Creuza já fez, né? As pessoas estão padecendo bastante, tem muitas aflições, né? Muitos aflitos no mundo. Mas, apesar a gente tem que se compadecer com elas, é lógico, né? Mas tentar mostrar para elas essa parte aqui, né? Essa parte que, ó, metal deve a pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. É duro da gente assimilar isso. É duro da gente aceitar, né? A gente quer sempre se livrar do sofrimento que a gente está passando. Mas no patamar espiritual que a gente está, a gente tem condição de refletir um pouco. Porque ela começa aqui, onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da purificação. Ninguém vive sem ele. Então, a gente não vai passar, a gente não veio passear aqui. A gente veio para aprender, a gente veio para nos transformar, para nos modificar, né? E essa modificação, tantas vezes ela é feita por uma enfermidade, por uma dificuldade. Aqui ela fala de diversas dificuldades, que não são só uma enfermidade, né? Mas aqui ela fala muito da questão do relacionamento, né?
porque ela está falando do esposo, da família aqui, né, do filho, a filha, amigo, chefe, subalterno, companheiro, adversário, quer dizer, o sofrimento, às vezes a gente pensa só numa enfermidade, né? Não, mas existem muitas dificuldades que a gente enfrenta no relacionamento também, né? Que não deixa de ser uma grande oportunidade de a gente exercitar tantas coisas, né? A resignação, a paciência, e aí vai. É aquela história da que a pessoa, né, aquele quadrinho, né, da cruz, né, que a pessoa está carregando uma cruz e acha pesado, vai cortando, cortando, cortando. E aí quer depois passar o caminho, não tem lastro suficiente para ultrapassar aquele obstáculo, né? É bem isso, Não é bem isso, né? bem isso. Muito bom. E e o que você disse mesmo, né? Essas dores chegam também para o nosso progresso, para tirar a gente do conforto e fazer a gente, né, raciocinar, mexer, rever, se modificar. Também, se não se modificar, passa por tudo de novo. É melhor refletir bastante e Não é? a situação. Acho que é. Bom, depois da gente passar por todas essas dificuldades, essas coisas, a gente vai chegar num determinado ponto, né? Num determinado, vamos dizer assim, num dia do juízo, talvez. Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo? Não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que te não falte bom ânimo a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza singela imagem de quantos se retiram do plano físico desalentados e redimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido. A ele, Walter. Quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhe expõe, à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais, em que se congregam familiares e amigos a lhes reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, e que a morte, em que te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás em reação compulsória o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem.
Esse texto completa bem o versículo que a gente começou a ver hoje, Com certeza. não é? Nós temos um texto só, gente. Acho que eu vou ler, a gente tem um minutinho aí, acho que dá para a gente só ler, assim, encerramos essa perícope. O caminho, verdade e vida conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É a sequência, né? É o mesmo assunto. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à espera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, as de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver com as contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. A gente pode até tentar uma melhoria do outro, da instituição, do trabalho, por conta daquilo que a gente considera melhor, né? Mas os acervos patrimoniais do mundo, né? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Quer dizer, você pode tentar ajudar, mas a questão é de cada um, né? Não adianta você chegar lá, eu fiz aquilo porque a Cleusa me falou tal coisa. Não, o que a Cleusa falou não importa o que eu fiz, o que eu falei, como eu reagi, como eu me relacionei, né? Certo? Finalizamos? Comentários? Não? Sem comentários? Tem que começar cada um segundo sua obra, né? Cada um segundo sua obra. Apesar da gente ter que manter aquele bom relacionamento, né? O relacionamento, como o texto da Sheila estava falando, né? São também situações que a gente tem que enfrentar, né? Às vezes são as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Para aprender alguma coisa, a gente tem que aprender. Mas é da minha atitude que eu tenho que dar conta, não tenho que dar conta da vida de ninguém, né? A porta é estreita, passo sozinha. Não tem como levar ninguém junto. E nada junto. Bom, meus amigos, passamos aí 4 minutinhos já, encerramos a nossa perícope. Então, nós vamos aqui agradecendo a Jesus,
por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais essa oportunidade de buscar um pouco mais de esclarecimento no nosso coração, e que possamos guardar a lição da noite para realmente disciplinar nosso tempo, disciplinar nossas ações, nossos sentimentos, para que possamos realmente chegar mais próximo do Cristo e não nos distanciarmos dele, lembrando de tanto que nós já recebemos, de tanto que nós já aprendemos. Então, somos responsáveis, né? Por tudo que aprendemos, por tudo que recebemos, e é com isso que nós temos que lidar. Então, obrigado a todos. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta, iniciando uma outra perícope. Obrigada a todos. Até a próxima semana. Tchauzinho.